Oi, pessoal, tudo bom com vocês? O áudio de hoje, a reflexão de hoje é sobre língua. Eu vou falar para vocês, eu fiquei pensando muito sobre isso aqui outro dia também, sobre a relação entre língua e verdade, né? E a própria relação entre a maneira que cada um de nós interage por meio da língua. É um pouco complexa essa reflexão, mas eu acho que vocês vão entender. Eu estou trazendo isso aqui porque eu tenho lido muitas coisas e tenho visto algumas mensagens, inclusive em comunidades de filosofia, que trazem, por exemplo, fazem uma crítica sobre a verdade, né? Eu falo muito sobre verdade aqui no canal, pessoal, sobre verdade, sociedade, essas coisas. E eu andei pensando muito sobre nessa ideia de verdade, de simulacro. Eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Há um aspecto disso que pode ser pensado para o âmbito da língua, né? Ou seja, do mesmo jeito que a sociedade ela é uma, né, mentira construída que parece verdade, eu já falei isso aqui em todos os âmbitos, de comida, de tudo, né, de música, de comida, etc. A língua também funciona para manutencionar isso. Achei muito interessante pensar sobre isso. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar o meu pensamento, mas eu vou deixar aqui esse áudio. Galera, da mesma maneira que existem essas mentiras, essas vendas sociais, essas talvez delírios coletivos que não existem apenas na nossa cultura, mas em todas as culturas, né? É, a língua, né, e não só na língua portuguesa do Brasil, ela manutenciona um pouco isso, por meio de uso de determinados marcadores, expressões, vocábulos, né? Vocês vão entender um pouco melhor conforme eu for falando. Alguns autores dizem que é preciso de um certo jeito, eu também já ouvi muita gente falar isso, para você dizer a verdade. Ela não pode ser revelada, né? A gente tem que ter cuidado na sociedade, essas pessoas desses autores dizem, para a gente revelar a verdade, né? E eu fiquei me perguntando sobre isso. Quando o assunto é verdade, quando o assunto é sociedade, né, o mundo não te deve nada, você também não deve nada para o mundo, tá? Mas isso, o mundo não tem um trato para te trazer a vida, a existência como ela é, né? Ele não faz uma peneiração, né? Para poder te afetar menos, para poder a sua doer menos em você. Então, a sociedade também não faz, gente. Quando você não consegue o emprego, se você estiver passando fome, por exemplo, ou alguém em uma situação assim, ou de qualquer outra dificuldade, a, a, a sociedade e a própria maneira que os fatos ocorrem aleatoriamente, ou seja lá o que for, elas são, elas são colocadas para você de uma maneira que não é dado um trato do jeito que isso chega a você, né? Então, se não é dado um trato aí, não há um filtro aí para doer menos, por exemplo, eu não sei se vocês estão entendendo, acho que sim, né? Por que quando alguém se desperta para a realidade das coisas e ela precisa trazer isso para as outras pessoas, ou ela diz isso para as outras pessoas, não no sentido de convencer, por exemplo, mas no sentido de se manter dentro desse padrão, desconstruir a realidade, né? Por que que ela precisa, nessa interação, ser cuidadoso, falar com jeitinho, falar bonitinho? Vocês já se perguntaram sobre isso? É claro que se ela estiver lá num cargo, né, de alguma coisa, a gente ainda, né? E mesmo que esteja, vocês já se perguntaram sobre isso? Então eu ouvi esses autores dizendo que é preciso de um. A verdade não pode simplesmente ser revelada, porque ela dói, né? Então é preciso de um cuidado para ela ser dita. Mas a sociedade, por outro lado, não tem um cuidado para poder fazer as atrocidades que ela faz. E as pessoas muito menos. E a própria
o próprio desenrolar dos fatos da vida, eles não chegam a gente com esse jeitinho, com esse cuidadozinho, né? Então por que que você tem que se manter nisso? Já pensaram sobre isso? Isso faz parte, na verdade, desse conjunto, né, para poder manter socialmente, né, as pessoas dentro daquela mentira, né? É até uma maneira para poder mitigar, vou usar a palavra perfeita aqui, mitigar essa, essas vendas sociais, né? E colocar aquele que está revelando a verdade numa posição, de certa maneira, e isso é muito comum na nossa cultura, né? Numa maneira aí inferior, né? Ou numa maneira que não deve ser ouvida, de piada, né? Ou de qualquer outra coisa. De não ser levada, de não ser levado tão a sério. Afinal, todo mundo vai morrer. Afinal, a vida a gente não pode gastar tanta energia. Esses discursos, para que você está gastando tanta energia pensando nisso, fazendo isso? Todos esses discursos são para manter socialmente a gente daquilo, e impedir. E as pessoas às vezes fazem isso inconscientemente, que você avance para outros estágios, inclusive mentais, né? Espirituais, eu até diria, não sei. Então, eu como linguista, eu digo para vocês que você não precisa se preocupar com isso. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Quando eu entrei no mestrado, né, e esse pessoal do mestrado, doutorado é um pessoal muito, né, às vezes eu tive uns orientadores, uns professores também, um pouco agressivos no discurso, assim. E eu, no início, eu com aquele jeito, né, brasileiro e tal, eu achei que eu me senti ofendido, né? E na verdade, essas pessoas, elas estavam próximas desse pensamento aqui que eu estou dizendo para vocês, né? Porque esse discurso de falar com jeitinho, de falar direitinho, bonitinho, ele está mais camuflando aí, né, as coisas para que a imposição do poder ocorra, principalmente na sociedade como a brasileira, né? Que luta consciente e inconscientemente para poder manter uma elite ali nessas relações, né? E a sociedade brasileira não ganha nada com isso, porque viver num país, né, que você faz isso para um se sentir ali naquela posição, tô falando de cima, tá falando de cima, mas você sai no seu bairro e você tem uma arma na sua cabeça, você leva um tiro. Quem é que quer viver desse jeito? Eu não acho que isso daí seja riqueza, muito menos interessante viver numa sociedade dessa. Eu acho que a gente precisa de paz, não só de dinheiro, né? Então, a gente tem que ter um viés social aí para poder pensar a igualdade, essas coisas, para desamarrar essas mentiras da sociedade, principalmente no Brasil. Eu não estou falando aqui, nesse nível de linguístico, de gramática, pessoal, porque talvez tenha alguém que pensa assim, o jeito de falar, no sentido de usar palavrão, né? Não estou falando disso, não. Às vezes você até pode usar uma palavra ali com um pouco mais de propriedade, usar uma entonação um pouco mais agressiva, talvez, mas isso tudo faz parte da língua como recurso, às vezes, nas interações, né? E a gente, às vezes, precisa disso, né, para a gente poder dar uma sacudida nas pessoas, na sociedade, para a gente poder, né, para que as coisas. Porque senão você passa, às vezes, também despercebido, ou então, né, como uma piada nesse interpretar brasileiro, ou seja lá o que for, né? E vocês sabem, né, o Brasil não é para principiantes, não. Então a gente tem que saber usar a língua muito bem usada, né? É, eu não acho que seja preciso de cuidado para poder falar as verdades, para falar a verdade, para que ela seja revelada. Eu disse isso aqui no início, né? As pessoas usam, elas acabam dizendo que quando você tem esse posicionamento, você está no nível da arrogância, ou então elas vêm com aqueles marcadores de opressão de que você vai ficar sozinho, né? Porque a nossa sociedade brasileira, por exemplo, tem essa coisa do coletivo, né? E as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? E elas inconscientemente, eu não sei porquê, elas acabam, quando alguém revela a verdade, ou quando alguém vem nesse tom
né, que eu tô, elas se sentem talvez enganadas, então elas acabam como se fosse assim, gente. Nossa, não é possível que eu tô sendo enganado, então, né? Eu vou, né? E no Brasil tem essa coisa da esperteza, eu tenho que estar na vantagem. Então, assim, não é possível que eu, elite ali, né, que tenho tanto dinheiro, e esse menino aí tá falando isso e ele tá certo. Não, né? E aí, entende o que eu tô falando no jogo da interação? Não sei se vocês estão entendendo. Mas enfim. É, há uma fragilidade, né, sobre a verdade na sociedade, em quase todas as culturas. Nietzsche dizia o seguinte: quantas verdades você consegue suportar? Né? E ele fala de uma questão de medir o valor, né, de que ele acreditava, acredita, acreditava, enfim, morreu, que o valor ele está relacionado a isso, né? Não vou entrar aqui nessa discussão em si, mas achei legal esse trecho que eu li da obra dele, do valor a respeito daqueles que conseguem suportar as verdades. E é claro que não é para todo mundo, né, gente? Porque se a gente for viver puramente de razão, a vida, gente, a vida já traz tanto sofrimento que essas mentiras que são criadas na sociedade, elas servem como um conforto para que a gente não surte mais ainda, né? E para que a gente também e para que façam sentido a existência em si. É porque são, na verdade, poucas pessoas que conseguem entender e aguentar as verdades, né, do mundo. Voltando para a discussão da língua, né, que é o tópico aqui desse áudio, o Lacan, que é um sociolinguista, ele diz, né, que o uso de palavra, né, de palavrão, esse tipo de coisa, né? Isso não significa que a gente também vai perder a elegância e sair por aí falando, né, aleatoriamente. O uso de baixo calão não acredito que deva ser usado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da maneira de falar, nesse sentido de tornar, né, esse revelar por meio das palavras ainda mentiroso. E não no sentido de perder a elegância. Não estou falando de estilo na fala, não. Apesar de, às vezes, como eu disse anteriormente, a gente ter que, né, quando a gente quer se impor alguma coisa, a gente ter de usar algum recurso, como falar mais alto, alguma coisa, ou algum termo bem específico, né, para poder puxar o botão ali do outro, né, para acordar assim para a realidade, né, porque né, o mundo parece uma ilusão, uma fantasia, né. E tem esse lado piadístico também da língua. Então, a- nesse revelar da verdade, o outro, nesse processo de interação, ele muitas vezes vai te colocar, ele vai trazer esse nível da piada para poder tirar você ali desse caminho. Né? Então, as pessoas que lutam aí para um desarmar social de mentira, de algumas mentiras, ela vai ter de se deparar vai ser quase uma trilogia ali do Matrix ali, gente, daquele filme ali que vocês conhecem, provavelmente, né? E isso principalmente no nível linguístico. E tem também o aspecto cultural aí, que eu também vejo um pé na língua da cordialidade do brasileiro, né? E isso limita mais ainda esse desvendar, esse entender essas verdades, né? E retirar essas vendas sociais para que a gente veja essas verdades. E a cordialidade na interação, e principalmente no trato do dizer, ela tem muito a ver com isso. Não há uma lógica humana, pessoal, olhando para outras culturas em relação a como a existência deve ser. Às vezes uma sociedade se organiza de uma maneira, né, outra sociedade de outra, e a partir daí você vai vendo as mentiras que são construídas socialmente e até linguisticamente. Às vezes tem um termo numa cultura que denota aquilo, em outra cultura a pessoa já percebe aquilo de uma maneira completamente diferente. Gente, é muito doido, né, pensar isso.
Mas eu faço essa crítica exatamente por esse desarmar aí da sociedade, não haver um padrão, nem linguístico, nem social, para tudo. Não significa que o mundo é uma banalização, mas eu consigo ver o nível social das mentiras hoje, principalmente linguístico. E aí a gente entra também dentro de umas questões de loucura, né? Ah, esse menino, isso daí é loucura de pensar, ou então, né? Na verdade, a gente não tende no nosso cérebro, eu acho que é uma coisa dita, um padrão dito normal. A própria psicologia questiona, né? Essa concepção de normalidade. Mas esse discurso de, ah, você tá louco, né? Ou então, para coisas que são desse âmbito de desarmar essas mentiras, né? Funcionam como recursos, né? Para manter essas vendas. Isso é feito consciente e inconscientemente na sociedade. E eu me pergunto aqui, se a sociedade não tem cuidado para o trato da, né, da própria vida e das coisas que acontecem, porque viver não é fácil, por que que eu tenho que ter cuidado com o outro em relação a revelar essas verdades, que acaba sendo um ato até revoltante, né? De você ser mantido ali numa mentira. E eu não estou falando de. Aí você vai falar assim para mim, ah, mas porque o mundo não te deve. Você não deve nada para o mundo e o mundo não te deve nada. Né? Eu acho que nesse sentido, o mundo me deve algo sim. Nesse sentido específico do que eu estou falando aqui. Né? A partir do momento que eu começo a revelar as verdades sociais da sociedade e a entender muito a estrutura social, eu começo a buscar respostas e etc., né? E não acreditar nessas mentiras, nesses confortos sociais. Então, eu sei que não tem um culpado nisso, talvez as pessoas coloquem a culpa no sistema e por aí vai, blá blá blá, né? Mas eu também não sou obrigado a me manter nesse modelo, né, das vendas. Eu não acho que ninguém seja. Então, o nosso, né, esse cuidado para mim ele não passa, esse ter um cuidado, né, de um amenizador social para manter mais uma vez essas vendas. É mais um mecanismo para que essas vendas sejam mantidas. Eu acho que as coisas são mais simples do que parecem, né? Você não tem de se adaptar às pessoas ou a essas mentiras que elas contam, e nem a um modelo de como você interage com as outras pessoas. As pessoas são diversas, né? E agora o que eu acho que deve acontecer, é claro que haverá mal-entendidos nas interações se, né, você se manter nesse pensamento. É claro que haverá mal-entendidos nas interações se os outros se manterem com essas vendas. Não é nem se você se manter fora dessas vendas, porque você não tem que se adaptar à sociedade. Não tem nenhum manual dizendo isso para você. E por outro lado, agora se por outro lado quer todo mundo manutencionar o teatro e se manter com as vendas né, sociais cegos, isso também é problema deles. Então você não tem que diminuir, né, mudar a sua maneira de se comunicar, de interagir, né, e até de revelar a verdade, porque as outras pessoas teriam uma certa sensibilidade exagerada a isso. Isso também é problema delas, né? É isso que eu penso sobre isso. Achei interessante trazer essa reflexão para vocês, pessoal, porque isso se insere dentro dessas discussões aqui do meu canal. Eu tenho pensado muito sobre isso. Vou trazer outros áudios aqui para vocês. Tem muita coisa legal aqui. Eu fiquei pensando, que eu estou criando. Alguns outros áudios falando da minha vida, as minhas histórias, minhas reflexões e tal, que é o perfil aqui do meu canal. Mas hoje o áudio é sobre isso. Um abraço a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Tchau, tchau.